Você já imaginou tomar um remédio feito sob medida para você? Respeitando cada uma das suas características genéticas, a sua identidade genética, minimizando assim os riscos, os efeitos colaterais? Sonho ou possibilidade? Hoje eu estou aqui com o cientista Stevens Hain, que afirma: o futuro da medicina é personalizado. Exagerei na hipótese ou o futuro vai ser isso aí? Um tratamento bem mais personalizado para a gente. A ideia é essa, porque quando você pega, por exemplo, os medicamentos que estão sendo utilizados hoje em dia, primeiro os custos para você testar um novo medicamento variam entre 100 e 800 milhões por medicamento, de dólares. Que isso? Por medicamento. E em muitos casos, esses medicamentos eles não são totalmente seguros. É o caso, por exemplo, do Vioxx, que foi um medicamento um anti-inflamatório, foi liberado pelo FDA em 99, em 2004 foi retirado porque estava dando problema no coração. E tem vários outros exemplos. E, então, quer dizer, quando você pensa que o melhor da medicina seria, de fato, ser personalizada, seria a gente poder identificar a relação de um determinado medicamento, de um determinado composto ativo com a tua herança genética, né? Ou seja, né, daqui a pouco, olha, daqui a pouco tempo, eu sou uma otimista. Não, porque fizeram uma grande descoberta, você tira um pedacinho de pele, depois ele traduz. Você tira um pedacinho de pele, a partir daí você consegue transformar isso em célula-tronco, né? Conseguiram fazer isso, não é? E a partir daí você tem uma célula-tronco que diz ali praticamente sua identidade genética. Então, se você daqui a pouco fizer um teste nessa célula isolada, você não precisa fazer no ser humano. Eu vou pegar a célula-tronca do Marcelo e falar: olha, não vai se dar bem com esse medicamento, vai se dar bem com aquele. É isso? É exatamente isso. Eu estou super animada. Não é genial? Essa é a proposta. Quer dizer, essa ideia da reprogramação celular começou no Japão em 2007. O pesquisador japonês chamado Shinya Manaka ganhou inclusive o prêmio Nobel do ano passado sobre com essa tecnologia. E a gente faz no laboratório no Brasil, inclusive, né? Essa mesma tecnologia. A ideia é você pegar um pedacinho de pele, transformar numa célula que pode virar qualquer tecido. Então, por exemplo, saiu um trabalho essa semana na revista internacional chamada Circulation, que mostra que se você pega um pedacinho de pele de pessoas que tenham arritmia cardíaca, transforma essa pele em tecido cardíaco e depois testa medicamentos, você sabe exatamente qual medicamento vai fazer mal ou não para aquela determinada pessoa. Então, hoje isso já pode acontecer. Hoje você já tem tecnologia para fazer isso que você disse. Eu consigo entender como funciona o tecido do coração daquela pessoa e, bom, esse remédio então não vai se dar tão bem e tal. Isso ainda foi feito em Stanford, saiu essa semana nessa revista, um grupo do John Wu. Mas isso não significa que isso vai estar no mercado amanhã. Significa que você tem um grande investimento de vários laboratórios, várias instituições de pesquisa no mundo, justamente trabalhando com esse tema de medicina personalizada. Isso vai não só reduzir os riscos, aumentar acelerar, né, o desenvolvimento de novos medicamentos e tornar o desenvolvimento de medicamentos de novo um pipeline importante, porque nos últimos anos houve uma grande crise da própria indústria farmacêutica que várias empresas pararam de, por exemplo, investir em doenças mentais, porque é muito caro. Porque é caro. É caríssimo. Porque é caro. Agora tem um internauta aqui preocupado com os testes em animais. E eu acho que essa pesquisa favorece esse lado também, né? Para a gente abandonar os animaizinhos. É a Paula Regina que diz o seguinte: olá Maria, olá sofá bacana toda a vida. Olá sofá bacana toda a vida. E convidado Stevens Hain. Como pedagoga e ambientalista, torço e sempre torci para que avanços da ciência contemplem humanos, não humanos e o meio ambiente em geral. Não vejo problema algum em ter testes humanos quando a cura será para humanos. Termos o fim definitivo de testes em animais seria o grande desafio, na opinião dela, para as pesquisas. Mas se a gente começar a fazer os testes nessas células, é o caminho, não, Stevens? Eu estava justamente conversando sobre isso essa semana com o pessoal do meu grupo, no laboratório. De fato, você tem... É muito provável que você comece a equilibrar o que tem que ser feito animal e o que não precisa ser feito animal. Por exemplo, na área de cosmecêutica, você não pode mais usar animal para nada, né? Para nenhum tipo de teste. Então, isso já é um avanço. E para a área de pesquisa em geral, você ainda precisa de animais para algumas pesquisas. E para outras, muito provavelmente, você vai começar a substituir por testes personalizados, como esse que a gente está conversando agora. Agora, você está falando de células reprogramadas, essas células-tronco que vêm, por exemplo, da pele, são células adultas. E até hoje a gente só sabia, ou eu pelo menos só ouvia falar, das células-tronco embrionárias, né? E que não necessariamente elas se adaptavam a tudo, ou se adaptavam, por exemplo, uma lesão medular, que é o que a gente ouve mais falar, né? Você teria, se você tivesse a célula tronco embrionária, você conseguiria reconstituir a medula, etc. O que muda com essas células adultas e não aquelas embrionárias? Duas coisas. Primeiro, em relação às células embrionárias no teste de lesão de medula. Esse é um dado interessante porque tem a ver com a pergunta da internauta. Os testes em animais foram excelentes.
os testes em humanos já não foram tão bons assim. O Então, que isso é uma vale coisa para o que a gente animal tem que- não necessariamente vale para a gente, né? E no caso da comparação da embrionária com a reprogramada é idêntica à embrionária, só que ao invés de vir de um embrião fertilizado, de um óvulo fertilizado, vem da pele. Então você tem a célula com as mesmas características. Uma célula embrionária pode virar qualquer tecido do corpo, uma célula reprogramada também. A diferença é que ela pode vir da tua pele, e não necessariamente de um embrião in vitro, né? Mas aí eu tenho a impressão que essa adulta da pele ainda é mais adequada ainda, ou não? Ela é porque ela pode fazer uma pergunta especificamente em relação a você. Se você pega uma embrionária, que vem do embrião, que foi um óvulo fecundado por um espermatozoide, você não sabe da identidade daquele embrião, a ponto de saber, ele vai ter esquizofrenia, ele vai ter Alzheimer, ele vai ter Parkinson. No caso de uma pessoa adulta, as doenças já estão acontecendo. Então você pode, por exemplo, tentar identificar um medicamento para uma pessoa com uma doença XYZ a partir de uma célula daquela própria pessoa. Não é genial, Tom Leão? Sim, sensacional. Eu adoro esses assuntos. Eu sei, porque o Tom Leão tem uma... Eu até pedi daqui a pouco para a gente Adoro comentar isso. alguns Gataca, filmes. experiência genética. Não é? Experiência Adoro essas genética. coisas. Cara do Tom Leão. O futuro já começou, amigo. Sim. Né, o Tom Leão, ele vai participar de uma experiência, não sei, tiver uma- vai Plutão, ser daqui a cobaia. pouco. Ele vive dentro de uma ficção científica, que é aqui agora. Inclusive, Maria, eu ia perguntar para ele, ele é cientista, porque no Brasil não se reconhece cientista como profissão, né? Você vira professor, assim, o cientista não é muito bem colocado aqui, não sei porquê. Eu acho que a É gente uma coisa tem... tão importante. Não, a tua pergunta é super pertinente, né? O que acontece primeiro é que a gente tem que mostrar à população que existem cientistas no Brasil. Eu, de fato, eu sou Sim. professor universitário, eu não tenho título de cientista. Mas Mas no Brasil não pode ter, né? não é que não, acho que não foi ainda, não está dentro do regulamentado. Mas, por outro lado, eu estou muito feliz de trabalhar aqui, entendeu? Eu faço ciência aqui como eu fazia nos Estados Unidos. Então, Isso que eu acho genial, né? Porque você fez mestrado, doutorado aqui, depois foi trabalhar na Universidade de Califórnia, ficou lá 6 anos, estudando, trabalhando, e quis voltar ao Brasil, gente. Palmas para ele. Pois é, para começar alguma coisa aqui. Palmas. Né? Sim. Porque aqui tem várias dificuldades, pessoas, né? Tem dificuldades, mas está melhorando muito, entendeu? Se a gente for ver como era 10 anos atrás, está bem melhor. Tem muita coisa para resolver. Mas para a gente fazer as coisas acontecerem, você tem que estar no Brasil, entendeu? Tem aquela ideia de internacionalizar, temos que internacionalizar a ciência brasileira. Internacionalizar a ciência brasileira é internalizar ciência internacional. É assim que tem que se fazer. Então a gente tem que, de fato, trazer mais cientistas para cá, né? Eu gosto desses assuntos aqui, ô Tom Leão. Impressora 3D para fazer órgãos sob medida. Tem até imagens aqui para rodar. Isso é uma possibilidade? Isso é uma realidade? Isso é uma possibilidade bastante factível, que tem várias empresas, várias instituições de pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, que já estão fazendo isso. A ideia é uma proposta você usar a mesma ideia da impressora 3D, que está sendo já bastante difundida atualmente. Ao invés de você ter uma tinta, você tem uma biotinta com células. E aí você vai colocando as células. Primeiro você tem que fazer como se fosse um molde 3D do órgão que você está interessado. Depois você coloca as células formando camadas como você tem no órgão, né? Gente, isso é Porque incrível, não é, Tom? é o mesmo princípio que já fazem com peças de automóvel, esculturas, então por que não com o corpo humano? Por que não Exatamente. usando células? Para mim é loucura. Loucura, loucura. Tem outra coisa também. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Hoje, no caso dessas pesquisas com célula-tronco, hoje as barreiras são o quê? É tempo mesmo? A gente precisa de tempo de pesquisa? É investimento ou é barreira legal ou tudo junto? Uma barreira legal você Não não tem mais em nenhuma parte do mundo, nem no Brasil. Não. Você precisa de investimento, precisa de tempo. A questão é que, como essa área ela avançou muito nos últimos 10 anos, criou-se uma expectativa generalizada de que a cada semana a gente vai ter um avanço e que a gente vai estar tratando uma doença a cada mês. E, infelizmente não é assim. Mas quando você compara o que aconteceu nos últimos 10 anos com o que aconteceu nos últimos 30, a gente está vivendo uma grande revolução. A gente está falando de uma tecnologia que começou em 2007. Sim. E, É quando no caso, isolaram a reprogramada. célula-tronco, né? E só para A terminar, célula-tronco em 98, na embrionária, é reprogramada em 2007. Sim. Ah, reprogramada. só para terminar, Maria, e nós estamos bem equipadas já? Onde você trabalha, nos lugares aqui? Não, a gente tem um problema de infraestrutura que eu acho que a gente tem que tentar lidar com ele da melhor maneira possível. Tem problemas graves de infraestrutura. Eu trabalho no hospital que está numa situação muito precária, mas isso a gente tem que discutir isso e tentar melhorar, entendeu? Senão a gente Não fica pode parado. abandonar, né? Se você parar e vendo os problemas todos, você não faz mais nada. Olha, a Mariana Medeiros pergunta o seguinte: estou grávida, queria saber se devo fazer o procedimento para colher sangue do cordão umbilical, conseguindo assim a célula-tronco. Ainda é indicado? É um caminho? É o caminho como um substituto para transplante de medula óssea. Essa é a principal indicação para você guardar o cordão umbilical. No caso da minha filha, por exemplo, eu doei o cordão para o Instituto Nacional do Câncer, que tem um banco público.
Ah, que interessante. Isso é legal porque você tem uma rede de bancos públicos no Brasil, então os bancos conversam entre si, com outros bancos no exterior, e você consegue, inclusive, identificar melhor, mais rapidamente, um doador, né? Muito bom. Tem outra coisa aqui, ó. Armas que atiram células em queimaduras. Sensacional. Tipo assim, a promessa é reconstituir uma parte que esteja queimada? Como funciona isso? Isso é sensacional mesmo. Eu fico até arrepiado com essas histórias. Nossa, porque eu tô achando assim que eu tô num filme. a ideia é o seguinte, quando você tem, por exemplo, uma queimadura de segundo grau, que é aquela coisa bem barra pesada, que às vezes pega uma área bastante grande de uma pessoa, como é que normalmente acontece? Você tira um pedacinho de pele de uma outra parte dessa pessoa, leva para o laboratório, deixa aquela pele crescer, depois você pega aquela pele e põe de volta aqui. Só que isso demora bastante tempo para aquela pele crescer. O que tem o pessoal fazendo, uma empresa, uma outra instituição de pesquisa fazendo no... Bastante tempo é quanto tempo? Semanas. Semanas. Semanas eu acho até... Não, dependendo se a pessoa estiver em estado grave, ela morre. Pois é. A pele ela é crucial para te manter vivo Eu e sem tenho infecção. imagem, gente, eu acho, dessa. Porque diante da promessa do que que pode mudar na sua vida, eu fico achando que semanas é até... Não, isso é o que acontece atualmente em semanas. Com essa técnica é o seguinte, você tira um pedacinho de pele pequenininho, são 4 centímetros quadrados, você picota isso, coloca nessa máquina junto com o líquido e borrifa isso em cima da pele. Na hora, demora meia hora. Então a pessoa chegou queimada, em meia hora ela já tem a pele em cima. Isso é genial. E Maria, para citar assim, ficção científica, o Dr. McCoy de Star Trek fazia isso. Só com uma coisinha que ele passava e já cicatrizava. Gente, esses escritores de ficção científica são gênios, né? Porque eles adiantam realmente muita coisa que acontece. 60, sabe? Sensacional. Ou a gente segue as sugestões dele. Agora a pergunta que não quer calar. A gente ouvindo esse brasileiríssimo Stephen Hein, carioca, né? O pai veio da Bahia. Da onde surgiu esse nome, meu Deus do céu? Seus ancestrais moravam por onde? Porque como o nome da minha mãe é Castrup, quer dizer, o sobrenome dela, né? O do meu pai era Hein, então meu pai quis compor um nome um pouco mais... Ele ia botar Darwin, por sorte ele mudou de ideia. Nossa, se botasse Darwin, você ia acabar desistindo de seguir biologia. Músico, né? Não é? Exatamente. Que eu acho ótimo também. Você falou Castrup, músico, eu conheço um músico do Rio, Sérgio Castrup. Ele acho que é primo de segundo grau da minha mãe. Então o pai já que tinha Castrup e o Ren, vamos botar o Stevens. Só que os irmãos escaparam, não foi? Tem o Igor, Leonardo e Lucas. Aí depois, vamos parar de brincar disso. Igor, Leonardo e Lucas. Paulo, José. Né? Exatamente. Tem o Sebastião, tem o Ramon. Depois ficou normal. Mas é porque na primeira vez que eu ouvi seu nome, eu falei, nossa, deve ser... Americano. Não, um americano trabalhando aqui. Não, brasileiríssimo, made in Brasil.